Boa noite, querido irmão, querida irmã, que está aí participando do pequeno grupo. Eu gostaria de partilhar com vocês nesta noite um texto da Bíblia e a gente fazer algumas considerações. Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da paz. A palavra pacificador é aquele que promove a paz. E a Bíblia diz que bem-aventurado, feliz aquele que promove a paz. Todos nós queremos ser felizes, né? E aquele que promove a paz é uma pessoa feliz. Então nós precisamos ser pacificadores também. Tem a honra de ser chamado filho de Deus, o pacificador. Perante Deus, aquele que promove a paz é considerado como seu filho. Mas na Bíblia, nós encontramos um texto aqui interessante, que é João capítulo 14, verso 27. E Jesus aqui ele fala de uma realidade que é muito interessante aqui para o nosso estudo. Jesus disse assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo. Então Jesus ele fala de uma outra paz, que não é a paz que o mundo oferece. A paz para o mundo é a ausência de guerra, a ausência de conflitos sociais e familiares. Isso é paz, é quando a pessoa não tem problema nenhum, né? Então ele tem paz. A palavra paz, no hebraico, a palavra shalom, significa bem-estar, significa serenidade, prosperidade. Né? Paz é o que nós mais queremos, todos nós queremos ter paz, ter bem-estar, ter prosperidade. Mas a paz que Jesus dá é uma paz diferente, é a paz que excede todo o entendimento humano. Porque mesmo em meio às dificuldades, nós conseguimos ter paz. Por exemplo, a Bíblia cita em Atos 16, Paulo e Silas presos, foram açoitados, né, e eles cantavam louvores a Deus e oravam, e Deus então manifestou lá através de um terremoto. Então é essa paz que a Bíblia nos oferece, que Jesus nos oferece, a paz que o mundo não pode dar, porque essa paz vem de Cristo, o príncipe da paz, e nós precisamos ter essa paz, nós precisamos ser promotores da paz. Mas para sermos promotores da paz, nós precisamos ter paz no nosso coração. E a gente entende a questão da paz também no âmbito humano, né, com os nossos semelhantes, e também no âmbito divino. A paz no sentido vertical, a paz com Deus, a paz com o semelhante, a paz com Deus. Nós precisamos ter tanto paz com o semelhante, como também a paz com Deus. É importante a gente entender. E aqui em Romanos capítulo 5, no verso 1, Paulo ele fala de algo interessante também. Ele fala que justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então a paz com Deus, ela vem por meio de Jesus. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Então Jesus, ele nos reconcilia com Deus. Quando a gente entende que com a entrada do pecado no mundo, o ser humano ele perdeu a paz que ele tinha com Deus, a comunhão, a ligação que ele tinha com Deus, então nós entendemos o propósito de Cristo é reconciliar com Deus o homem, né, através da sua morte, através do sangue que foi derramado. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então a morte de Jesus, ela aconteceu para que nós pudéssemos ter a paz com Deus, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus através da morte de Jesus. Ele pagou o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Nós então, agora temos paz com Deus, estamos reconciliados com Deus. Em Romanos 8, ele diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há. Então nós somos absolvidos, nossos pecados são cancelados quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador pessoal, através do batismo. Quando nós somos batizados, nós temos os nossos pecados cancelados, apagados. Então nós precisamos ter essa paz no coração. É a paz que provém de Jesus, a paz que provém do perdão de Cristo. A paz que o mundo não pode dar. E aí nós seremos então promotores da paz, pacificadores. Isaías também, capítulo 57, no verso 20, eu vou ler aqui, se você quiser abrir sua Bíblia também, Isaías 57, verso 20 e 21, são dois versos, Isaías 57,
7, 20 e 21, mas os perversos não são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então, para os perversos, para os ímpios, a Bíblia diz que não há paz. Eles não têm paz, procuram a paz, mas não têm paz. Porque a paz, ela é algo interior. A paz tem a ver com o coração, tem a ver com a nossa alma. E só Jesus pode trazer paz ao nosso coração. Então nós precisamos nos aproximar de Cristo. Nós precisamos aceitar o perdão dele, aceitar o sacrifício dele expiatório em nosso lugar. Quando nós encontramos essa paz, então nós vivemos tranquilos, serenos. Eu me lembro que há pouco tempo agora, eu fiz um velório na cidade de Ubaí, e o filho do senhor que morreu, ele estava lá no cemitério, e eu estava conversando com ele, e ele falou assim, se referindo a um irmão, ele falou assim, eu queria ter a paz que esse irmão tem, a paz que o senhor está transmitindo para mim também, eu não tenho essa paz. Ele frequenta uma igreja em São Paulo, e nós conversamos bastante lá, e ele então disse que sentia vontade de ter essa paz que a gente tem. Eu falei, essa paz ela está disponível a todos, meu amigo. A paz é através de Cristo, através do sacrifício dele, entender o que ele fez por nós. E eu falei um pouco para ele sobre a paz. E é isso, a paz ela vem de Jesus Cristo. Eu me lembro que quando eu era jovem aí em Canápolis, 20 anos, 21, 22 anos, eu saía no sábado à noite, no domingo, eu bebia, eu às vezes ia dançar na danceteria, e muitas vezes eu subia para casa, e quando eu chegava em casa, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu me deitava e eu chorava muitas vezes, porque eu não tinha paz no meu coração. Essas coisas, elas não traziam paz para mim. Eu era feliz ali no momento, tinha um momento ali de curtição, junto com amigos, com as meninas, mas eu tinha um vazio muito grande no coração. Eu não tinha paz. E graças a Deus, a partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia, que eu comecei a orar, eu comecei a ter um relacionamento mais próximo com Deus. Eu depois fiz o estudo bíblico na casa do Dr. Arão, depois, quando ele fez o apelo para o batismo, eu aceitei, me batizei. Então, eu senti uma paz, uma tranquilidade que eu nunca sentira antes. Então, essa paz, ela vem da nossa comunhão com Deus, através do estudo da Bíblia, da oração. A gente conhece a Jesus, a gente conhece o Salvador, a gente entende o sacrifício que ele fez por nós, e aí isso traz paz ao coração. A gente se sente livre de condenação. Livre de condenação. Me veio à mente aqui a história do Êxodo, quando Deus enviou Moisés para tirar o povo de Israel do Êxodo. A Bíblia diz que a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. E Deus, então, através de Moisés, ele dá uma ordem para o povo. Ele pede para que o povo passe nas ombreiras das portas e nos umbrais o sangue do cordeiro, cordeiro pascal. Do cordeiro pascal. E aí o anjo destruidor passou a meia-noite, e as casas que tinham a marca de sangue, a Bíblia diz que o anjo então saltou aquela casa. E aí foi poupado o primogênito da casa que estava marcada com sangue. Nós também somos marcados com o sangue de Jesus, quando nós o recebemos como Salvador pessoal e como Senhor da nossa vida. E aí nós temos paz com Deus, nós não temos condenação nenhuma mais. Nós estamos livres da ira divina que o pecado ocasionou. Então, quando a pessoa não tem Cristo, ele vive uma vida agitada, uma vida desregulada, uma vida inquieta. O pecado traz essa inquietação ao ser humano. Mas quando nós temos os nossos pecados cancelados, quando nós temos consciência que Jesus nos perdoa, nos purifica, quando nós aceitamos isso, então nós conseguimos ter paz. Eu oro a Deus e peço que Deus abençoe você, para que você tenha paz, que você seja um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus te abençoe, que Deus continue trabalhando na sua vida, que você continue sendo uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus, para promover a paz também para outras pessoas. Boa noite.